Mas agora vamos passar aqui o microfone, bater um papo com Gleito Medeiros. Estou conhecendo o Gleito agora pessoalmente e venho acompanhando pelas redes sociais, pelas rádios da região, essa movimentação em prol do Proagro. Ô Gleito, prazer receber a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Regional de Cícero Dantas. Nós estamos falando para mais de 20 municípios da região, na frequência 100.9, e estamos também nas redes sociais e na internet para todo o planeta. Boa tarde. Boa tarde, Paulo Sérgio. Boa tarde ao meu amigo Dalmo, secretário da Agricultura de Adustina. Tão importante a Adustina que ano passado contratou mais de 850 contratos cobertos pelo Proagro. E esse ano até agora só contratou a metade, Paulo Sérgio, e não tem possibilidade de conseguir contratar 100%, a queda já é real, não é uma coisa que vai acontecer, já está acontecendo. E infelizmente, foi o que eu estava dizendo ontem lá em Santa Rosa do Hermílio, lá em Poço Redondo, na palestra que a gente deu lá, é a maior crise do agronegócio da região do Cealba. Infelizmente, foram medidas tomadas sem entender a problemática do Proagro no Brasil, viram número, não viram pessoas. Infelizmente, foram medidas realmente absurdas que a gente está buscando correr atrás, infelizmente em cima da hora, né, Dalmo? Mas eu acredito ainda que a gente consegue alguma coisa para esse ano aí, para a gente tentar reverter essa situação, Paulo Sérgio, porque realmente Gleito, é caótica a situação. É o que levou você a liderar esse movimento na região? Veja só, Paulo Sérgio, no ano passado, no mês de julho, no mês de julho de 2023, saiu a primeira resolução do Banco Central, aprovado pelo Conselho Monetário Nacional, que foi a mudança da exigência do CAR na contagem das pedidas de Proagro, né? Eu achei um verdadeiro absurdo, a gente levou essa demanda para as entidades representativas da classe, né? Certo. Beleza, mas aí viemos a safra 2024, foi contratada. Em abril de 2024 saiu mais duas resoluções que funcionariam na safra 2025. Verdadeiro absurdo. Julho saiu mais 3 de 2024. E a gente deu uma entrevista no Notícias Agrícolas, espalhou na região, o pessoal começou a entender a problemática que vinha. A Federação da Agricultura de Sergipe e outras instituições disseram que ia juntar a bancada parlamentar para tentar resolver essa situação. Eu, como um bom produtor e respeito bastante a questão hierárquica, a gente aguardou essa movimentação, né, Dalma? Eu lembro que eu conversei com vocês aí na época aí, falei, vamos aguardar porque existe esse movimento. A partir daí chegou a política para prefeito, vamos esperar porque esse momento não é o momento. Chegou o Natal. O peru esse ano vai ser até mais magro, viu, Dalmo? Porque não vai ter milho para o peru comer. Verdade. Entendeu? Passou o ano novo, chegou o carnaval, chegou a hora do vamos acontecer a safra. Então é exatamente 31 dias, né, Dalmo, que eu comentei com vocês aí. A gente começou, eu dei a minha primeira entrevista ao companheiro de rádio Luiz Carlos Foca, na rádio lá Metrópole em Aracaju. E a partir dessa entrevista, hoje é 84 entrevistas que a gente já deu falando sobre o tema entre rádio e televisão. E a gente começou a alertar do tamanho do desastre que ia acontecer. Os números estão aí para provar, a gente começou a brigar. Quero deixar outra coisa bem clara aqui, que eu não sou político, não tenho cargo público, não sou líder de classe, eu apenas sou um produtor que estou sentindo o tamanho do problema que vai acontecer para nossa região, que isso aqui é um verdadeiro barco. Você lembra do Titanic? Que era o barco afundando e o cara tocando violino. A diferença, Paulo Sérgio, é que aqui toca sanfona. Correto. E se a gente não mudar essa situação para essa safra ainda, ano que vem a gente estamos aqui que nem o Rio Grande do Sul, que foi onde é que o problema aconteceu, que pedindo, além de Proagro, estamos pedindo também renegociação de dívidas. Tanto que a nossa mobilização, graças a Deus, tivemos o apoio de praticamente toda a bancada de Sergipe, de tantos deputados como senadores. O governador Fábio Mitidieri está engajado nessa luta, teve até em Brasília quinta-feira também, para buscar esse apoio. Até o próprio ministro Paulo Teixeira ficou preocupado. Na semana passada já ocorreu um dos grandes, maiores movimentos de protesto contra essas medidas, que foi na cidade de Jeremoabo. Lá foram mais de 240 tratores, todo um movimento organizado pelos produtores, Paulo Sérgio, que foi o mais bonito de tudo disso aí. E teve uma audiência pública também na Câmara de Vereador, que foi convocada pelo presidente da Câmara de Jeremoabo, Neguinho de Lier, que eu quero até agradecer pessoalmente a Neguinho
Agostinho e ao ex-secretário de Agricultura de Jeremoabo, Lucas Dantas, e o atual Maurício Dantas. Essa não é uma briga de lado político, de oposição, situação, esquerda, direita. Isso é uma briga da cadeia produtiva do milho, Paulo Sérgio. Essa situação está preocupando, e principalmente Jeremoabo, Euclides da Cunha, Novo Triunfo, Santa Brígida, que foi as cidades mais atingidas da nossa região. Ô Gleito, só para o pessoal que está em casa acompanhando o programa poder entender. O Proagro, ele cobria 100%. Exato. E o que foi que aconteceu agora? A quarta resolução que saiu dessas 7, que nas apresentações que eu coloco, né, Davi? Eu boto as 7 pragas do Proagro, não teve as 7 pragas do Egito, a do Proagro foram essas resoluções. Certo. Uma das resoluções lá fizeram alteração na cobertura. Eles estão cobrindo agora por risco climático. O que é o risco climático? Certo. Existe um estudo da Embrapa que localiza as melhores janelas de plantio da região, baseado em dados meteorológicos e históricos da região. E lá no zoneamento tem lá o risco 20%, certo, 30% e 40%. Certo. Então, mas isso não era impeditivo de cobrir 100%. Tanto o Pronafiano quanto o Pronamp, que é o Proagro tradicional, tinha a cobertura de 100%. Só que aí com essa mudança fez o quê? Primeiro, eles fizeram a mudança da alíquota, né? Para você entender uma coisa casada com a outra, a alíquota era 8% para o Proagro tradicional e em torno de 6 a 7% a depender do enquadramento do Proagro mais, que é o que atende o Pronafiano, que é a maior parte aqui, né? Então, o que foi que aconteceu? O Proagro tradicional saltou de 8% para 23% na maioria das regiões. É isso que você está escutando, viu? De 8% para 23%. E o Proagro tradicional, o Proagro do Pronafiano, saltou de 7% para 10%, 12% a depender do enquadramento do produtor e a cultura. Cleiton, mas a cobertura do Pronafiano subiu pouco. Beleza, agora vamos lá para a cobertura. Certo. O risco 20% cobre 85%. O risco 30% cobre 75% e o risco 40% cobre 50%. Só que a gente tem que entender que vários municípios dessa região em 2024 foi pedido mais de 40% da área de Proagro devido àquela seca que teve em julho. E aí o Banco Central, não satisfeito, criou-se um fator de correção. Então a região que tem 40% do risco cobre 50%, menos 20%, 30%. Aí você vai pagar, se o cara for no Proagro tradicional, um projeto de 23% para cobrir 30%. É como se você contratasse o seguro de um carro, desse um incêndio no carro e você fosse acionar o seguro e só cobrir o valor dos pneus. Aí é problema. É dessa situação. Então, assim, um verdadeiro absurdo. Então, você diminuiu a cobertura e aumentou o valor da alíquota. Essas foram as duas piores pragas que jogaram no Proagro. E essa questão de alinhar a questão de um documento ambiental com um crédito rural. O CAR não é um documento de crédito rural, o CAR é um documento ambiental. E embora feito de muito questionamento. Até agora saiu a CAF 3.0, que eu já venho criticando essa CAF desde quando estava sendo discutida, e as secretarias de agricultura já estão vendo o reflexo dessa CAF 3.0, entendeu? Que no manual do crédito rural lá tem a classificação da unidade familiar. E essa unidade familiar com essa CAF 3.0 vai ter muita dor de cabeça nesse enquadramento, entendeu? Nós temos que lembrar que nós temos uma área ainda muito sem georreferenciamento, sem muitas áreas confrontantes alinhadas aqui na nossa região das propriedades. Isso aí tinha que ser discutido e dado um tempo. E mais, Paulo Sérgio, tinha que haver uma capacitação com a Secretaria de Agricultura presencial, não é capacitação online na hora que der certo e de qualquer forma não. Então, assim, infelizmente a agricultura familiar da nossa região está sendo atingida. A gente teve lá, de uma das resoluções também, aquela renda mínima do Pronaf, que era ter 40 mil reais e um mínimo 22 mil, agora é 9 mil. Se você dividir isso aí para 12 meses, aí o cara vai fazer um comparativo entre eu ser beneficiário de um programa de assistência social e receber isso se der uma seca, ele não vai querer produzir. Então isso tudo a gente impacta diretamente na produção da nossa região. E uma das resoluções também que foi um verdadeiro absurdo foi a questão também da nota fiscal, né? Porque para você comprovar que você plantou, você tem que ter a nota fiscal. O Banco Central tinha um problema lá com 5% das notas, que recorria a um lugar chamado CE. E agora ele dispensou o uso da nota fiscal. Dispensou, mas você vai pagar por essa dispensa. Se você pega um projeto de 300 mil, você paga 5%, ou seja, 15 mil reais, mais uma despesa para o produtor. Aí vamos fazer a conta, Paulo Sérgio. 23
da alíquota do Proagro, mais 5% da nota, mais 10% do juro, mais 2% do projetista, mais 0,5% de cartório, ou seja, você já entra devendo quase 40%. Muita despesa. Ou seja, se produzir, você vai empatar. Se não produzir, você tem uma dívida no banco de 40% para pagar. Fora o custeio que você tem que pagar. E a cobertura só cobre 30%. Como é que isso vai funcionar, Paulo Sérgio? Então, assim, meu irmão, é uma luta de todos. Aqui é como eu volto a falar para vocês. Aqui não tem lado, é a cadeia produtiva do milho que está brigando para resolver essa situação. Eu estive em Brasília quarta-feira, fui muito bem recebido pelo Ministério da Agricultura e Ministério do Desenvolvimento Agrário. Uma reunião de alto nível, baseada 100% em números. E o próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário está do lado da gente, ele não está contra. Porque o Banco Central, infelizmente, acabou atropelando muita gente em relação a essa demanda. Então, assim, a região norte e nordeste da Bahia, Nordeste 2, né, Dalmo, vai ser atingida diretamente, vai ser não, já está sendo atingida diretamente e infelizmente quem vai pagar essa conta é os prefeitos dos municípios mais na frente e o comércio local. A gente está falando entre norte, nordeste da Bahia e Sergipe de uma redução de 16 milhões de sacas de milho. Isso é uma verdadeira tragédia para a região. No momento que a gente está precisando aumentar a produção. Correto. Só para você ter uma noção, hoje o milho de Sergipe chega a Pernambuco a R$ 97,00. O milho americano já chega a 88. Então, assim, a gente vamos começar a ter concorrência aqui do milho americano. Aí vamos ter um preço, vamos ter que dar as galinhas da gente aqui de Cícero Dantas, milho vindo dos Estados Unidos, porque o governo não incentivou a produção na região. É um desastre, Paulo Sérgio, isso aí, infelizmente, mas estamos lutando e acreditamos nessa causa, baseada em números. Ô Gleiton, e existe um projeto tramitando. Um projeto. Eu atendo daqui a pouquinho, viu? 10 minutos. Existe um projeto tramitando lá no Congresso, o PDL 58/25. Isso. Como é que está essa movimentação? Algum deputado liderando lá no Congresso Nacional? Como é que está isso aí? Então, veja só, esse projeto de decreto legislativo foi feito pelo deputado Heitor Chu, que eu mando até um abraço para ele aqui também, que ele ficou de acompanhar a nossa entrevista também. Importante pessoa, defensor da agricultura do Rio Grande do Sul. Ele fez 2 projetos, na verdade. O projeto de decreto legislativo, ele susta essas 7 resoluções aí do Conselho Monetário Nacional, que é uma verdadeira tragédia para a gente. E ele fez um PL 220, que é um projeto de lei também, que distingue 100% esse negócio de juntar o crédito rural com o documento ambiental, que é a questão do CAR. Então, é 2 projetos que correm, o principal, o PDL 58. O projeto de decreto legislativo, ele tem que ser passado pelas comissões, né, de Agricultura, Finança e Constituição e Justiça da Câmara, uma passagem rápida. Claro. Inclusive, em Brasília, quarta-feira, eu quero agradecer aqui ao deputado federal de Sergipe, Tiago de Joaldo, por ter feito a ponte para a gente chegar a ter Rodolfo Nogueira, que é o presidente da Comissão da Agricultura da Câmara, que se comprometeu a partir de terça-feira já tramitar em regime de urgência esse projeto, e os outros deputados que a gente já chamou também para compor essa relatoria nas outras 2 comissões, e acredito que semana que vem a gente tem. Mas de qualquer forma, já surtiu um efeito maravilhoso. Quarta-feira eu estava em Brasília, me encontrei com o Heitor Chu logo cedo, foi o primeiro que a gente se encontrou lá. Coisa de meia hora depois já teve uma reunião, que o próprio Banco Central, uma coisa assim inédita na Câmara dos Deputados, o Banco Central ia atrás dos deputados para poder conversar. E aí eles sugeriram o quê? Um acordo. Criasse um grupo de trabalho para resolver essa questão do Proagro. Em troca desse grupo, desse acordo, tiraria de pauta o PDL e o PL. Nós concordamos com o acordo desde que os projetos continuem tramitando. Nós não vamos tirar da tramitação, não. Vamos ver como é que vai ser esse acordo. Vamos sustar as resoluções, vamos voltar ao normal, vamos reconstruir o Proagro de outra forma? Vamos. Agora, se não, desse jeito. Então, o próprio Banco Central, ele já está buscando a gente para resolver. Porque eles viram que fizeram coisas que prejudicam o produtor e prejudica a nossa produção. Em consonância com isso, a gente teve também a reunião no Ministério. Já existia mudanças depois dessa movimentação da gente aqui, mudanças já que iriam acontecer, só que eles queriam fazer isso de 1º de julho, que é quando entra o plano safra de 2025, 2026. Não, nós queremos fazer agora, para salvar a safra da agora. Afinal de contas, nós já é prejudicado por ser a safra assistida pelo plano safra, a última safra do Brasil. Tá aí, Paulo Sérgio. A falta de recursos dos bancos. Existem agências aqui da região sul que tem aí 40, 30 milhões, 50 milhões de projetos aprovados.
mas não tem um recurso para liberar para o produtor. Complicado, viu? Entendeu? Então, um verdadeiro absurdo. E a gente tá vendo aqui em plena... Hoje nós estamos dia 5 de abril. Eu vim ali agora, passando por Paripiranga, por Adustina, e praticamente não tem área pronta ainda para plantar. Você está guardando a liberação do recurso. Exato, e concordo com eles, que eu sou a prova disso. Eu fiz uma roça ano passado em Pedro Alexandre, encontraram um problema no último dia, no penúltimo dia do zoneamento, e eu tive um prejuízo de quase R$300 mil. Graças a Deus a gente tem outras fontes de renda, tem como negociar. E o pequeno produtor, se levar um prejuízo desse, Paulo Sérgio, como é que fica? O banco não quer nem saber. O banco não quer nem saber, entendeu? Então é o que eu falo para vocês, a gente é uma crise, é a maior crise do agronegócio da região de Sergipe, Alagoas e Bahia. Se a gente não resolver isso, Paulo Sérgio, ano que vem nós estamos aqui, infelizmente, na rádio, falando de renegociação agrícola. E quando a gente chegar em renegociação da agrícola, nós chegamos no fundo do poço. Situação complicada. Ô Gleiton, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa. Daqui a pouco a gente vai entrevistar o deputado estadual Júnior Nascimento. Inclusive, vou tocar também nesse tema para que ele possa abordar isso. Uma audiência na pública Assembleia, na Alba, né? Isso, na Assembleia Legislativa lá do estado da Bahia. Mas eu quero agradecer a sua presença aqui no programa. Algo mais, o espaço está aberto. Agradecer aqui a todos os amigos dessas regiões aqui, principalmente aos produtores de Cícero Dantas, Adustina, Paripiranga, Heliópolis, Fátima. Entrando em Poço Verde ali também. Poço Verde, um município que também vai ser afetado aí com esses 20% a menos de cobertura, além do zoneamento que existe, entendeu? Uma região praticamente toda de agricultura familiar. Agradecer aqui os amigos e irmãos publicamente de Jeremoabo, porque realmente são os abnegados, é um município que abraçou a causa de uma forma que não tem lado, oposição, situação, nem nada, Paulo Sérgio. Agradecer também aos amigos de Pedro Alexandre, Coronel João Sá, os amigos de Novo Triunfo, Antas, Euclides da Cunha, todos esses municípios estão unidos, Santa Brígida, estão todos unidos aqui para essa luta. Agradecer também os amigos ali da região de Iambupe, Itapicuru, Rio Real, toda essa região também que está se mobilizando, inclusive para preparar aí audiências públicas e tratoraços. E aqui na região fazer uma convocação a todos. Certo. A gente essa semana é uma semana muito decisiva, uma semana que possivelmente a gente já tem uma agenda já segunda-feira em Salvador, com o senador Otto Alencar, e também teremos uma agenda lá com o secretário de gabinete institucional, Acerim, do Jerônimo Rodrigues. Possivelmente teremos também essa audiência com o próprio governador, e a gente vai pedir audiências em Brasília com o ministro da Economia, o presidente do Banco Central, e vamos pedir também uma audiência com o presidente Lula, que ele precisa saber dessa situação que vai afetar diretamente a economia regional do Nordeste, principalmente a Bahia, que tanto gosta do presidente, e Sergipe, entendeu? Então ele tem que entender que essa medida vai praticamente dizimar a agricultura do pequeno produtor dessa região. E pedir também a todos os produtores aqui de Paripiranga, Adustina, Fátima e Cícero Dantas, que a gente vai lutar essa semana. Mas até final de semana, nós não tiver o grupo de notícias boas que a gente está esperando, iremos realizar um tratoraço aqui. Muito e vamos unir Cícero Dantas a Paripiranga. Isso aí a gente vai precisar do apoio de todo mundo aqui para a gente poder unir. E como eu estou te falando, é uma bandeira de todos. Então a gente já está fazendo esse comunicado ao vivo aqui. Tem outras manifestações programadas já aqui. Dia 15 os Irmãos do Sul vão parar o Rio Grande do Sul. Então, assim, agora é o momento final. A gente compara isso aqui com uma grande campanha que está chegando no final. E agora o desfecho dela está dependendo do apoio. Estamos precisando de pouca coisa, Dalma e Paulo Sérgio. Estamos precisando de mais um pouquinho do apoio político. E o produtor está entendendo agora o tamanho da importância de saber votar, de saber buscar os seus representantes. Porque a política, ela é que vai fazer essa transformação. A política é quem está fazendo essa mudança. Precisamos de mais líderes na região. Então, senhores deputados, pense bem, e senhores produtores, pense bem na hora de votar, porque realmente a gente vai ver agora. Os produtores estão observando, Paulo Sérgio. Quem está defendendo a bandeira. Estão observando muito bem. E o pessoal tem que compreender agora que não é luta do grande produtor. Aqui é o pequeno e o médio. Correto. E quando eu falo do pequeno, eu estou falando do assentado da reforma agrária, que merece todo o meu respeito, que é um produtor.
entendeu? A gente está falando daqui da reforma agrária natural que existe nessa região. Tanto Adustina, Paripiranga, você vê propriedade de 100 tarefas, 50 e tudo. Então isso é importante demais. E agradecer, Paulo Sérgio, bom demais de conhecer, já vi falar muito de você, entendeu? E vim aqui nessa rádio através de Dalma aí, secretário de Agricultura, que a Secretaria de Agricultura também merece um melhor reconhecimento, merece ter mais uma estrutura, que infelizmente a Secretaria de Agricultura dos municípios é como se fosse o primo pobre. E na verdade tem que ser o primo rico, porque afinal de contas a agricultura ela que é responsável de movimentar a economia de toda a região. Correto. Então isso é mais uma luta, Dalma, que eu já me comprometo com você e me comprometi com os secretários que estavam lá ontem também em Poço Redondo, para a gente tentar buscar junto ao Ministério da Agricultura e ao MDA uma estrutura mais adequada para vocês, que vocês merecem todo o respeito do pessoal. A Secretaria do município mais importante geralmente, Paulo Sérgio, é a de finanças, a saúde, a educação. Entendeu? Na verdade, eu acredito que a agricultura tem que ter um fundo que nem uma espécie de Fundeb. Para vocês defenderem. Infelizmente, a agricultura é bancada com recursos próprios do município. Então, isso é um verdadeiro absurdo, entendeu? Correto. Então, agradecer mais uma vez o espaço da Regional FM. Gostei demais também da rádio aqui. Eu não conhecia a rádio, mas hoje estou conhecendo aqui. E vamos em frente. E como sempre eu falo, milho na veia, estamos à disposição. E os produtores de Jeremoabo também, Pedro Alexandre, João Sá, mandaram aqui um abraço para você também por abrir esse espaço aí para a gente discutir essa temática, Paulo Sérgio.